E aí, pessoal? Mergulhando de cabeça em mais um The Deep Dive com a gente. Isso aí. Hoje, a gente vai desbravar um dos livros mais, vamos dizer, influentes de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. Opa. Mas calma, para não nos perdermos nesse mar de história, vamos focar no Antigo Testamento. Que tal? Boa. A Bíblia, você sabe, não é só um livro religioso, né? É um documento histórico e literário que, cara, moldou a civilização ocidental. É verdade. E eu aposto que muita gente por aí nem imagina as histórias e curiosidades que a gente vai desvendar hoje. Aposto que sim. Então, para começar, como esse manual da humanidade, digamos assim, é organizado. Certo. O Antigo Testamento, a gente sabe, é dividido em livros históricos, poéticos e proféticos. Mas me explica melhor essa estrutura. É como um quebra-cabeça gigante. Cada peça conta uma parte da história. Os livros históricos narram os eventos do povo de Israel, desde a criação até momentos próximos ao exílio. Os livros poéticos, tipo Salmos, Provérbios, trazem reflexões sobre a vida, a fé, a relação com Deus. Poesia pura. E os proféticos, como Isaías e Jeremias, trazem mensagens, às vezes de alerta, outras de esperança, promessas para o futuro. E dentro dessa estrutura toda, a gente tem a Torá, né? Os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso mesmo. Essa é a base da lei e tradição judaica, certo? É. A Torá é a palavra de Deus revelada a Moisés lá no Monte Sinai. Sim. É como a constituição do povo de Israel. Leis, mandamentos e instruções para uma vida, digamos, justa, agradável a Deus. Falando em Moisés, a autoria da Torá tradicionalmente é atribuída a ele, né? Sim. Mas já ouvi falar de uns debates sobre a datação e a autoria desses livros. Me explica isso. É um tema interessante. A visão tradicional diz que Moisés escreveu a Torá. Mas a pesquisa acadêmica, sabe, ela sugere que a Torá teve vários autores, em diferentes períodos. É a hipótese documentária. Diferentes autores, séculos de escrita, diferentes perspectivas, contextos históricos. Então a Torá é tipo um patchwork de histórias e ensinamentos. Exatamente. É como uma janela para o passado com várias vozes que nos ajudam a entender a fé e a cultura do povo de Israel. Que fascinante. E falando em histórias, não podemos deixar de lado as narrativas mais famosas do Gênesis, né? Criação do mundo, Adão e Eva, o dilúvio, a Arca de Noé. Histórias que todo mundo conhece, mas com mensagens profundas. É verdade. A criação do mundo, por exemplo, nos faz pensar de onde viemos, qual o nosso papel nesse universo. Profundo. Adão e Eva, a questão da escolha, a desobediência, consequências. E Noé, justiça divina, arrependimento, um novo começo. Nossa. E a saga de Abraão? Pai de 3 grandes religiões, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele recebeu a promessa de Deus de uma terra para seus descendentes. Quanta prova de fé. Teve que deixar sua terra, lidar com a infertilidade da esposa e ainda o pedido para sacrificar seu próprio filho. Que história. Abraão é exemplo de obediência e confiança em Deus. Mesmo sem entender o caminho, ele confiou nos planos divinos. E a história de José? Vendido como escravo pelos irmãos e de repente governador do Egito. Salva o povo da fome e ainda perdoa a família. José nos ensina sobre perseverança, enxergar o lado bom das coisas, sabe? Deus usa as dificuldades para nos moldar. Incrível. E a libertação do povo de Israel do Egito, liderados por Moisés. Sim. Atravessando o Mar Vermelho. Um dos eventos mais, emblemáticos da Bíblia. Com certeza. A saída do Egito marca a identidade de Israel como povo escolhido por Deus. Atravessar o Mar Vermelho. Vitória sobre o impossível. A força da fé e a ação de Deus. Mas a vida não foi fácil, né? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, as leis sociais e rituais moldaram a vida do povo de Israel de forma rigorosa. A lei de Moisés era um guia para uma vida justa, ética, em comunhão com Deus. E esses detalhes todos me deixam curioso. Me fala mais sobre essas leis e rituais, o que eles revelam sobre a cultura da época. A lei de Moisés é uma viagem no tempo. Entendemos como viviam, pensavam, se organizavam. As leis sobre alimentos, por exemplo. O que era puro ou impuro, revelam a preocupação com saúde, higiene e também a distinção de Israel com outras nações. Interessante. E as leis de purificação? Banhos, sacrifícios, tudo com rituais específicos. As leis de purificação mostram a importância da pureza ritual para se aproximar de Deus. Entendo. A crença de que a morte, doença, impureza contaminavam a pessoa, sabe? Impedindo de participar dos rituais. Aí os rituais de purificação restauram a pureza, a comunhão com Deus.
Que interessante. Falando em rituais, a construção do tabernáculo, né? Ah. Descrita em detalhes na Bíblia. Ah. Uma estrutura portátil que representava a presença de Deus no meio do povo, durante a peregrinação pelo deserto. Exatamente. O tabernáculo era como um templo móvel. O lugar do encontro de Deus com Moisés e o povo. E dentro do tabernáculo, a Arca da Aliança, né? Sim, O objeto mais sagrado, exatamente. representando a presença de Deus, carregada pelos levitas durante as jornadas. Era símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Uau, que significado. Guardava as tábuas da lei, a palavra de Deus, carregada com cuidado e reverência. E por falar em jornadas, a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a peregrinação pelo deserto. 40 anos. 40 anos de desafios, provações, mas também de milagres, aprendizado. Mas por que 40 anos no deserto? Qual a lição por trás dessa longa jornada? Os 40 anos no deserto foram um período de purificação, aprendizado, transformação. A geração que viveu como escravo no Egito morreu e uma nova geração, livre, preparada, nasceu. Tempo de aprender a depender de Deus, obedecer, se fortalecer como nação. Que incrível. E durante essa jornada, Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. Que momento crucial. Sim. Imagina a cena. Trovões, relâmpagos, a montanha fumegando. Moisés subindo para receber as tábuas da lei. Que cena! A aliança entre Deus e seu povo. É. A entrega da lei no Monte Sinai é um marco na história. Revelação divina, compromisso. Sim. Israel tinha um código de conduta, leis, mandamentos que os guiava na relação com Deus. Uau! Mas a caminhada não foi fácil, né? Murmurações, questionamentos e até a adoração de um bezerro de ouro, o que levou o povo a se desviar tão rápido. A adoração do bezerro de ouro é um exemplo da fragilidade humana, a tendência à idolatria. Mesmo depois de testemunhar milagres, o povo se deixou levar pelo medo, insegurança, influências pagãs. Buscando uma divindade mais palpável. É mais próxima da sua compreensão, a dificuldade de confiar em um Deus invisível, de ser fiel. Parece que buscamos atalhos para a fé, né? Vemos para Ai. crer, tocamos para sentir Deus. Sim. Mas a verdadeira fé é confiança, perseverança, um relacionamento autêntico com o divino. Exatamente. O bezerro de ouro nos ensina a ter uma fé madura, sem ídolos ou soluções mágicas, mas com um relacionamento profundo com Deus, com confiança, obediência, buscando sua vontade. É verdade. E mesmo chegando na Terra Prometida, a história de Israel continuou com seus desafios. Sim. Guerras, rebeliões, divisões. Inimigos poderosos, tentações de poder, riqueza, É. muitas vezes se desviando do caminho de Deus. É como se a jornada deles fosse um espelho da nossa, né? É. Altos e baixos, fé e dúvida, vitórias e derrotas. A história de Israel é um espelho para a humanidade. É. Coragem, fé, esperança. Fragilidade e desobediência. Sim. Atravessar o deserto com eles nos ajuda a entender a nossa própria jornada. É verdade. Que jornada fascinante. Mas ainda tem muito pela frente. Sim. Na próxima parte, vamos conhecer melhor Sansão, Davi, Salomão, os profetas. Isso aí. Prepare-se para desvendar os mistérios dessas figuras incríveis. De volta para mais uma parte da nossa expedição pelo Antigo Testamento. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou a estrutura da Bíblia, aquelas narrativas incríveis do Gênesis e a saga do povo de Israel, né? Até a conquista da Terra Prometida. Sim, mas a jornada continua. Continua. Mas agora eu fiquei pensando, como era o dia a dia do povo de Israel naquela época? A gente falou da lei de Moisés, nos 10 mandamentos. Mas como essas leis funcionavam na prática? Boa pergunta. A lei de Moisés, e além de um conjunto de regras, era um código de conduta. Abrangia tudo. A vida social, religiosa, econômica, familiar. Nossa. As leis detalhavam como agir em várias situações, desde higiene, alimentação, até justiça, resolução de conflitos. Tem algumas leis hoje em dia parecem meio, sei lá, estranhas, né? Tipo as leis sobre alimentos, quais animais eram puros ou impuros. Ou as leis de purificação, aqueles rituais específicos. Depois de tocar num cadáver ou em alguém doente. É verdade. Mas a gente tem que lembrar que essas leis faziam sentido naquela época. Refletem a cultura, as crenças, os valores do povo. A proibição de comer carne de porco, por exemplo, tinha a ver com saúde pública. Carne de porco mal cozida podia transmitir doenças. Verdade. E as leis de pureza ritual deviam impactar a vida das pessoas, né? Com certeza. A pureza ritual era fundamental para se aproximar de Deus. A lei de Moisés definia os níveis de impureza e os rituais para cada caso. Nossa. Banhos, lavagens, sacrifícios, isolamento. E os sacrifícios, eles eram uma parte importante da adoração, né? Mas qual o significado? Os sacrifícios tinham um significado simbólico profundo.
era entregar algo precioso a Deus. Ei. Uma forma de expiação pelos pecados, agradecimento pelas bênçãos, busca por proteção e favor divino. Entendi. Oferecer animais era um ato de reconciliação, de reparar a ruptura causada pelo pecado. E esses sacrifícios aconteciam no tabernáculo, certo? Isso, no tabernáculo. A gente falou um pouco sobre ele na primeira parte, mas queria entender melhor a importância dele. O tabernáculo era o centro da vida religiosa de Israel. Aham. Ali Deus se manifestava. Sei. Os sacerdotes realizavam os rituais. Aham. O povo se reunia para adorar. A construção, os materiais preciosos, o simbolismo, tudo demonstrava a reverência do povo pela relação com Deus. E a Arca da Aliança, que ficava dentro do tabernáculo, Sim. era um objeto de grande veneração, né? Representando a presença de Deus ali no meio do povo. Sem dúvida, a arca era o objeto mais sagrado do tabernáculo. É. Guardava as tábuas da lei, a palavra de Deus, símbolo da aliança entre Deus e o povo, carregada com cuidado pelos levitas durante as jornadas. Falando em jornadas, o povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de chegar na Terra Prometida. Mas por que tanto tempo? Qual o propósito? Os 40 anos no deserto foram um período de provação, aprendizado, transformação. A geração que viveu como escrava morreu. Nossa. Uma nova geração, livre, preparada, nasceu. Uau. Eles aprenderam a depender de Deus, a seguir seus mandamentos, a viver em comunidade. O deserto é tipo uma escola, então. Exatamente. Uma escola para aprender a confiar em Deus, a obedecer, a se fortalecer como nação. Mas devia ser uma escola bem rigorosa, né? Seu povo murmurou, questionou Moisés, até adorar um bezerro de ouro. É verdade. A adoração do bezerro de ouro mostra a fragilidade humana, a tendência à idolatria. Mesmo depois de ver milagres, o povo se deixou levar pelo medo e insegurança. Sim. Influências pagãs. É como se a gente buscasse atalhos para a fé, né? É, Queremos ver para crer, tocar para sentir Deus. queremos provas, né? Mas a fé verdadeira se constrói na confiança, na perseverança, na busca por um relacionamento autêntico com o divino, mesmo sem entender tudo. Exatamente. O bezerro de ouro nos ensina a ter uma fé madura, sem ídolos, sem soluções mágicas. Um relacionamento profundo com Deus, com confiança, obediência, buscando sua vontade. E mesmo chegando na Terra Prometida, a história continuou com seus altos e baixos. Sim, a conquista da Terra Prometida não foi o fim da linha, foi um novo começo, cheio de desafios, oportunidades. Israel teve que aprender a viver em comunidade, a se governar, a se manter fiel a Deus em um mundo cheio de tentações. Parece que a história deles reflete a nossa, né? Altos e baixos, fé e dúvida, vitórias e derrotas. Com certeza. Mas o que me fascina é que, mesmo com tantas dificuldades, eles sempre tiveram líderes, né? Sim, Guiando e inspirando o povo. é verdade. E é sobre esses líderes que vamos falar na próxima parte. Josué, os juízes, os reis, os profetas. Cada um com sua história, seus desafios, seu legado. Que legal! Mal posso esperar para conhecer melhor essas figuras que moldaram a história de Israel. Prepare-se para mergulhar num mar de personalidades fascinantes. E volta para a última parte da nossa imersão no Antigo Testamento. Já exploramos tanta coisa. É verdade. A estrutura da Bíblia, as narrativas do Gênesis, a jornada do povo de Israel, a lei de Moisés. Uau. Uma verdadeira viagem no tempo. Mas ele ainda tem muito o que descobrir. Hoje, vamos mergulhar na vida de alguns personagens incríveis, figuras marcantes na história de Israel. Isso aí. Já falamos de Moisés, Abraão. Mas agora eu quero saber mais sobre Sansão, Davi, Salomão, os profetas. Ótimas escolhas. Cada um com uma história única. Com certeza. Cheios de desafios, lições e, claro, algumas polêmicas também. A Bíblia não esconde as falhas, as fragilidades, mesmo dos grandes heróis, né? Exatamente. É isso que torna essas histórias tão fascinantes, tão relevantes pra gente hoje. Verdade. Começando com Sansão, o juiz com aquela força sobre-humana, Ah, Sansão! derrotando exércitos, lutando contra leões. Um super-herói da antiguidade. Sansão era realmente impressionante. A força dele vinha de um voto especial, um nazireado. Nazíria. Ele não podia cortar o cabelo, beber vinho, tocar em cadáveres. Que interessante. Mas Sansão tinha um ponto fraco, né, as mulheres? É verdade. Ele se apaixonou por Dalila, que o traiu, revelando o segredo da sua força. Os cabelos. E aí os inimigos cortaram os cabelos dele e ele perdeu toda a força. Que história trágica, né? Mostra como a paixão, a falta de discernimento podem levar à queda, mesmo os mais fortes. É verdade. Sansão se deixou seduzir, manipular por Dalila. Cego pela paixão. Ignorou os perigos, as consequências. Mas mesmo no final, ele se arrepende, né? Sim.
cego, aprisionado, ele consegue derrubar o templo dos filisteus. Um último ato de heroísmo. A história de Sansão nos lembra que nunca é tarde para se arrepender e buscar redenção. Verdade. Mesmo com as consequências dos erros, ele clamou a Deus e Deus lhe deu força para libertar seu povo. E por falar em personagens complexos, Davi, o rei que unificou Israel, mas que também cometeu grandes pecados. Ah, Davi, um líder carismático, habilidoso, corajoso, mas que se deixou levar pela paixão, pela ambição. E começa como pastor, né? Sim, humilde. Derrota Golias, vira um herói, depois é um ungido rei, unifica as tribos de Israel, expande o território. Um grande líder. Mas a história dele também tragédias, erros. Sim. O adultério com Batseba, a morte de Urias, para encobrir o pecado. Atos cruéis, injustos. Que desencadeiam conflitos, rebeliões. O poder, a riqueza, a fama podem corromper até os mais justos. Mas Davi reconhece os erros, se arrepende, busca o perdão de Deus. Né? Sim, ele escreve salmos de arrependimento, confissão, expressando sua dor, sua necessidade de restauração. A história de Davi mostra que ninguém está livre de errar. É verdade. Mas o arrependimento sincero abre caminho para a redenção. Sem dúvida. E o filho de Davi, Salomão. Ele herda o reino e é conhecido pela sabedoria, riqueza, poder. Salomão, um dos reis mais sábios de Israel. Logo no início do reinado, ele pede sabedoria a Deus para governar com justiça. E Deus o abençoa, né? Sim. Com uma sabedoria incrível que o torna famoso no mundo todo. Ele constrói o Templo de Jerusalém, símbolo da glória de Deus, da prosperidade de Israel. Um período de paz, prosperidade, com expansão do comércio e desenvolvimento cultural. Salomão consolida o reino do pai Davi e leva Israel ao auge. Exatamente. Habilidade diplomática, alianças, comércio internacional. Mas, assim como o pai, Salomão se desvia do caminho de Deus. Influenciado pelas esposas estrangeiras, adorando outros deuses. E essa idolatria leva à divisão do reino, né? Infelizmente, a história se repete. Apesar da sabedoria, da riqueza, Salomão se afasta de Deus e compromete a unidade do reino. Abrindo caminho para conflitos, divisões. E aí surgem os profetas. Os profetas. Figuras importantíssimas. A voz de Deus alertando o povo, os reis, sobre os erros, chamando ao arrependimento. Os profetas eram a consciência da nação. Denunciando a injustiça, a idolatria, a corrupção e anunciando a vinda do Messias, que restauraria a justiça, a paz. Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Cada um com seu estilo, mas com a mesma missão. Transmitir a mensagem de Deus. Mesmo que fosse difícil de ouvir. Os profetas enfrentaram perseguição, rejeição, ameaças. Mas se mantiveram firmes na missão. Mostrando a coragem, a fidelidade que Deus espera. Exatamente. Que jornada incrível. Exploramos tantos personagens, histórias, mas parece que ainda tem muito mais. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, inspiração, sabedoria. É verdade. O Antigo Testamento nos desafia, nos confronta, nos inspira a viver uma vida mais justa, compassiva, conectada com Deus. Vale a pena estudar, meditar, se deixar transformar por suas histórias. É verdade. E a história continua. O Antigo Testamento prepara o caminho para o Novo Testamento. Com Jesus Cristo, o Messias prometido. Exatamente. Mas essa é uma aventura para outro mergulho. Com certeza. Esperamos que você tenha curtido essa expedição pelo Antigo Testamento. E que continue explorando esse universo fascinante. Fique ligado para mais mergulhos aqui no The Deep Dive. Até a próxima.